Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem vos fala é o apóstolo Ari Caetano do Nascimento, presidente e fundador do Ministério da Comunidade Evangélica Cristã de Vila da Penha, Rio de Janeiro, Brasil. E esse é o terceiro capítulo da nossa história, a história do ministério que o Senhor nos confiou. Uma história abençoada, cheia de grandes desafios, grandes embates, grandes batalhas, grandes pressões. E a gente entende que o ministério, para assumir a dimensão do que Deus tem nos levado a conquistar, é gerado no meio da fornalha da aflição e no meio da pressão. Então, mais um pouco da nossa história. Não está em ordem cronológica. Talvez um dia que a gente tenha aí um empresário que queira investir na história da igreja, porque o nosso sonho é escrever um livro, deve dar um livro aí de mais de 500 páginas, com fotos, vídeos, histórias, depoimentos, que eu sei que é para abençoar o Brasil e as nações, nossa história, não é? Então hoje é o terceiro capítulo, como disse, esperamos que você seja abençoado. Nós começamos uma célula, se não me falha a memória, na Lagoa, na casa do Jael Freitas. Ele foi meu sócio na gráfica Vector e nós começamos ali uma célula. As pessoas vinham da Zona Sul para reunir na Vila da Penha e a gente resolveu fazer essa célula. Ela teve um tempo também na casa de uma artista conhecida, famosa, ela era da Globo, se não me falha a memória, era Nega Brechó. Eu lembro que eu fui na casa dela algumas ocasiões e ali a gente compartilhava, falava do amor de Deus e tal, enfim. Essa célula depois foi para a casa do Jael, que era um apartamento na Lagoa, bem grande. Eu lembro que ali nós oramos por uma mulher que estava com câncer, eu lembro como se fosse hoje. Eu orei por essa mulher, ela foi curada, e ela começou a trazer outras pessoas, e o trabalho foi andando, até que o meu cunhado, hoje pastor Marco Antônio, líder da comunidade internacional da Zona Sul, ele começou a assumir essa reunião, foi assumindo, e o trabalho foi indo, crescendo, avançando, uma bênção. E depois fomos para a rua Real Grandeza, em Botafogo, acho que a minha memória ainda está boa, em Botafogo, e ali foi crescendo. Nós chegamos a ter um seminário ali em Botafogo, na rua Real Grandeza, se não me falha a memória, número 225, se não me falha a memória. E ali então a igreja foi avançando, enfim, até que chegou a oportunidade e nos mudamos para esse cinema ali do 1 e 2, hoje, onde é a sede da Comunidade Internacional da Zona Sul. A gente ainda estava juntos, eu e meu cunhado, e foi muito legal a experiência. O prédio foi todo limpo, um prédio que incendiou, enfim. Essa é um pouco da nossa história. E nessa ocasião eu era gerente da Sony Music e eu não tinha nenhum interesse de largar a minha vida profissional para assumir o ministério em tempo integral. Muito pelo contrário, eu queria seguir a minha carreira, eu queria ser bênção para a minha família, para os meus filhos, dar sempre a melhor escola, e como Deus sempre me abençoou, eu sempre tive um salário muito bom, né? Deus me deu uma sabedoria para trabalhar com a indústria gráfica. Eu amo arte, eu amo pintura, eu amo design, eu amo tudo isso. E Deus colocou isso no meu coração e foi a minha ferramenta de trabalho durante muito tempo. E eu louvo ao Senhor por isso. E nessa época,
nós começamos a pensar, né, quando meu cunhado foi designado para cuidar da comunidade da Zona Sul, nós ficamos nesse impasse na igreja da Vila da Penha, e quem seria o pastor em tempo integral. Então, ficamos nesse impasse, e eu fiquei de orar, fiquei de buscar a presença de Deus, fiquei de buscar uma resposta divina, e aí foi a primeira vez que nós resolvemos fazer um jejum prolongado, um jejum de 40 dias, que é esse jejum que nós fazemos até hoje. Quarentão, jejum de 40 dias. Tínhamos também o desafio de leitura anual da Bíblia, como temos hoje ainda. Acho que eu já li a Bíblia mais de 45 vezes. Nós estamos no 32º ano de jejuns e orações de 40 dias, por um avivamento nacional. Então, Deus nos deu então uma base bíblica muito interessante para a gente entrar nesse jejum, não é? Porque associado a essa decisão que nós precisávamos tomar, eu e minha esposa, nós tínhamos ainda os embates na igreja, a dificuldade da igreja, questão financeira, questão de crescimento, de multiplicação, questão de administração, questões com o Ministério de Música, realmente uma situação muito interessante e muito desafiadora. E foi ali, né? Eu costumo dizer que a história da comunidade, porque nós começamos Comunidade Evangélica do Rio de Janeiro. E quando meu cunhado foi para a Zona Sul, houve uma exigência que nós mudássemos de nome, então colocamos Comunidade Evangélica Cristã da Vila da Penha, Rio de Janeiro, Brasil. Mas a gente conta desde o início que nós começamos, em minha casa, na estrada Marechal Alencastro, 3.149, foi onde tudo começou, na nossa casa. Eu era recém-casado e a minha casa se tornou uma igreja. Essa é a grande verdade da história do Ministério da Comunidade Evangélica Cristã de Vila da Penha. Como eu contei ainda há pouco, nós somos oriundos da Igreja Presbiteriana de Irajá. Então, esse foi o grande desafio. E eu falei para minha esposa que eu estava decidido a buscar a presença de Deus no jejum de 40 dias, para que Deus nos desse a resposta da decisão que nós deveríamos tomar. E assim foi. Nós entramos nesse jejum de 40 dias. A base bíblica que Deus nos deu foi a base bíblica daquela época de Elias, grande confronto com Jezabel e o rei Acabe. Ali Deus nos deu algumas chaves para a gente orar, para a gente buscar a presença de Deus. Eu lembro que a gente orava muito, muito. A gente foi despertado pelo Senhor para orar às 5 horas da manhã. Eu sempre morei próximo da igreja, eu morava num prédio bem próximo. Era só andar uns 40, 50 metros, eu estava na sede da comunidade, na estrada Padre José, número 92, Largo do Bicão, Vila da Penha. Gente, estou com 74 anos, mas ainda guardo viva, na minha lembrança, na minha memória, alguns detalhes muito interessantes e desafiador. Eu quero te desafiar, você que é um dos pastores do Ministério da Comunidade, leve essa bandeira de oração, de jejum, de busca, de intercessão. Eu costumava dizer naquela época, muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Eu fiz até esse slogan lá na frente da igreja, coloquei lá em cima do altar, né? E a gente tinha essa meta para a igreja ver, para a igreja absorver, para a igreja entender o plano de Deus. Então, nessa base bíblica, eu tive um entendimento, né? Como disse, Elias,
Acabe e Jezabel. Então nós tivemos um entendimento de que essa batalha travada, né, de Jezabel contra os profetas, de Jezabel contra o povo de Deus, de Jezabel querendo aniquilar o povo de Deus, na verdade era uma batalha entre o reino da luz e o reino das trevas. E o Senhor, que é o cabeça da igreja, nos garantiu a vitória. Então, esse é um ponto importante desse embate, dessa guerra e desse entendimento que eu tive. Um grande conflito, uma grande batalha. E o Senhor me perguntou se eu estava disposto a guerrear pela igreja, a guerrear pelas pessoas que Ele confiou às nossas mãos. E gradativamente, à medida que o jejum de 40 dias ia passando, o Senhor ia me fortalecendo, me dando graça, dando fortalecimento à minha esposa, aos meus filhos, à minha casa, à minha família. Eu lembro que eu cheguei, certa ocasião, às 5 da manhã para orar, e um diácono apareceu por lá. Nessa época a gente tinha essa estrutura na igreja, e eu perguntei, mas o que é que você está fazendo aqui? Se não, Deus me acordou para mim vir orar junto contigo. Eu falei, tudo bem, então vamos orar. Eu assim meio desconfiado, né, porque entendi muito bem, mas eu lembro que quando nós chegamos na salinha, que tinha bem nos fundos da igreja, eu comecei a orar e clamar pelo nome de Jesus, aquele diácono ficou endemoniado, e o capeta dizia, eu vou te matar, eu vou te matar, eu vou te matar, eu vou te matar. Você vê um diácono da igreja? Você vê que condição que nós estávamos naquela época. Eu jamais esperava que um diácono, alguém que estava ao meu lado, ia ficar possesso, endemoniado. E ali eu comecei a entender que quando você começa a jejuar e orar, muita luz de Deus vem sobre a igreja. E quando essa luz de Deus vem sobre a igreja, a gente começa a perceber onde tem a sujeira, onde tem a poeira, onde tem a nódoa, onde tem a mancha, onde tem inimigos escondidos, né? E eu comecei a ter esse entendimento, e a Bíblia nos ensina que existem castas demoníacas que são expelidas pela oração e pelo jejum, e ali eu comecei a ganhar um novo entendimento desse embate, dessa guerra espiritual. À medida que o tempo ia passando, eu ia tendo mais entendimento, e eu lembro que um dos pastores que nos ajudava na época, que era o pastor Robson Rodovalho, ele, não me lembro se ele ligou ou mandou uma mensagem de áudio, ele dizendo que tomou conhecimento que eu estava nesse jejum de 40 dias, e que o jejum de 40 dias é para nos dar autoridade de general. E aí eu achei aquilo muito interessante, né? Eu já estava aí, acho que depois do 30º dia do jejum, trabalhando na Sony, liderando 2 turnos na fábrica, dia e noite, e jejuando 40 dias, e bebendo água. Você vê a história. A fome, o desejo, o desespero de encontrar com Deus e ouvir uma resposta de Deus. Eu precisava ouvir uma resposta de Deus. Era o meu futuro que estava em jogo, o futuro da minha família, nossa situação financeira, estava tudo em jogo. Eu precisava mesmo ouvir a voz de Deus, uma resposta de Deus para poder tomar a decisão certa. E eu lembro que naquela época também o jejum vai desgastando, né? E você tem que dormir a hora que o corpo manda. Então, chegava do trabalho umas 4, 5 horas, eu já deitava na cama ali e dormia, e aí eu tive um sonho muito interessante, que eu quero lhes contar agora. Eu sonhei que eu estava assim numa terra árida, tipo um deserto, sabe, aquele deserto do Saara. Eu via a linha do horizonte lá embaixo, tá?
E eu olhava e me deparava com um animal, pequenininho, mas ele vinha em galopes. Ele vinha assim, à medida que ele vinha na minha direção, ele ia crescendo, 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 e era um leão. Mas não era o leão da tribo de Judá. Não, não era. Eu percebia no sonho que a intenção daquele leão era me dilacerar, me destruir, me matar, acabar com a minha vida. E de repente eu me via assim, crescendo diante daquele leão, e ele se aproximando diante de mim, e eu me via agora com a espada do Espírito, ainda não na minha mão. Sim, eu tinha um escudo. O escudo estava na minha mão. Eu estava com capacete, eu estava com a couraça, as armaduras lá de Efésios. Eu estava com as botinas, mas a espada estava ainda no odre. É esse o nome que dá? Aí o Senhor me dizia, saca da espada. Quando eu sacava da espada, eu via daquele barulho, e a espada, bem grande, ela ainda tirava óleo, saía óleo diante daquela, vinha junto com a espada, aquele respingo de óleo, e ao redor da espada, aquela luz azul, sabe aquela luz de maçarico? Quando o maçarico fica naquele ponto de derreter o ferro? Azulzinho. E o leão já vinha se aproximando, e o Senhor dizia, usa a espada e corta a cabeça do leão. Eu só manejava a espada assim, cortava, o corpo do leão ia para um lado e a cabeça ia para o outro. E o Senhor me dizia, estou te dando autoridade contra principados e potestades. E toda a casta satânica está sendo desmontada diante de você. E a vitória está designada sobre a sua vida. Não temas assumir o tempo em tempo integral, pois eu sou contigo por onde quer que andares. Sim, passarás por lutas, passarás por desertos, passarás por grandes desafios, mas eu, Senhor, estou contigo aonde quer que fores. E onde colocares a planta dos teus pés, eu te darei. Que lindo, não? E eu acordei e falei, Jesus, o que é isso? Né? E o tempo foi passando, né? Mas eu sei que teve mais uns 7 ou 8 dias do jejum. E no último dia do jejum de 40 dias, foi muito lindo, o Senhor me deu uma palavra para mim passar uma noite na igreja, no último dia, né? Do 40º dia para o fim do dia, do jejum de 40 dias. Eu passei na igreja, eu e Deus. Eu ungi o portão da igreja, eu ungi a entrada da igreja, eu ungi as cadeiras da igreja, eu ungi os equipamentos de som, eu ungi os envelopes de dízimo, eu ungi a igreja toda, e orando, e clamando, e profetizando, e decretando, e agradecendo a Deus pela resposta que nos foi dada. A resposta de que o sinal estava verde, e eu podia então pedir demissão da Sony, que é outra história que eu quero contar daqui a pouquinho. A gente está aí com 18 minutos e 33, mas acho que dá tempo ainda. Eu estou fazendo uma média de 25, 27 minutos. Né? É muita história. E no dia seguinte, era um dia de reunião, e o Senhor me dizia que era tempo de consagração do ministério. Aí nós já éramos Comunidade Evangélica Cristã da Vila da Penha, note bem, Comunidade Evangélica Cristã da Vila da Penha, sob o comando meu e da minha esposa, a apóstola Maria Denise, que é irmã do pastor Marco Antônio Peixoto, e um novo capítulo, uma nova história, uma história linda e abençoada, o Senhor ia construir através das nossas vidas a partir dali. E quando chegou na reunião, que eu comecei a perceber uma movimentação, minava óleo na mão das pessoas, óleo brotando na mão das pessoas, o óleo escorrendo assim pela mão, pelo braço. E o Senhor dizia ao meu coração, consagração da igreja. Consagração da igreja. Na verdade, a música Consagração, interpretada pela Aline Barros,
e que foi composta por Anderson Matos e Marcelo de Matos. Essa música tinha a ver não com a consagração do Ministério de Música, não com a consagração de uma pessoa em si, mas sim com a consagração do Ministério da Comunidade Evangélica Cristã de Vila da Penha. O título do livro que nós queremos escrever é Consagração, porque foi ali que o Deus Todo-Poderoso, acrescentando e abençoando o ministério que Ele nos confiou, fez com que essa música, interpretada pela Aline Barros, sob a minha autorização, que nessa época a responsabilidade era minha sobre a igreja, e foi a nossa autorização, que havia outras cantoras que queriam colocar a voz, foi pela nossa autorização que a Aline colocou a voz nessa música, e essa música, queridos irmãos e irmãs, causou uma revolução no Brasil e causa até hoje. E segundo os dados do Caio Fábio, na época, essa música alcançou quase 70 nações. 70 nações. Essa música foi transmitida pela Rede Globo de televisão do programa Xuxa Park. Segundo o Ibope da empresa, alcançou mais de 170 milhões de pessoas e causou um impacto tremendo, tremendo, tremendo. Um impacto na igreja brasileira, um impacto na mídia. A música Consagração ficou mais de 8 meses em primeiro lugar nas principais rádios do Rio de Janeiro e do Brasil. A música Consagração vendeu mais de 600 mil LPs, ganhou prêmios de vendagem, disco de ouro. E essa música, aonde é ministrada ainda hoje, ela causa um impacto. Essa música fez uma revolução na vida de muitas pessoas. Um traficante que passava em frente a uma loja, ao ouvir essa música, ele converteu e se tornou membro da nossa igreja. Um padre ligou para mim na ocasião, falou: "Você é o pastor Ari?" Eu falei: "Sim, sou o padre. Eu sou o padre da igreja tal. Me diga uma coisa, pastor. Eu estava aqui na Eucaristia e nós temos aqui um grupo de jovens e esse grupo de jovens ensaiou essa música que é da sua igreja." Falei: "Pois não, padre." E quando eles começaram a cantar essa música, o povo aqui começou a falar uma língua estranha, uma língua assim enrolada, e eles começavam a dizer: "Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor." Falei: "Padre, isso é o derramamento do Espírito Santo sobre a sua igreja, padre." Ele falou: "Eu posso cantar todas as músicas da sua igreja?" Eu falei: "Claro que pode cantar." Então, são algumas experiências que eu estou lhe contando do grande impacto. Se você quiser, busque aí no YouTube Fernanda Brum na Igreja da Lagoinha. Você vai ver o testemunho dela na íntegra, daquela época, ela contando o que aconteceu naquela época, a visão que Deus deu para ela, o sonho que Deus deu para ela. É uma história tremenda, porque a Fernanda Brum também nasceu debaixo do nosso ministério para a glória de Deus. E ela conta lá a história. A Ludmila Ferber, coloca aí no YouTube, Ari Caetano e Ludmila Ferber, ela vai te contar. Nós ensinamos a Ludmila Ferber o segredo do jejum de 40 dias. Tremendo. Nós ensinamos a pastora hoje, Fernanda Brum, os mistérios de jejum de 40 dias, para a glória de Deus. Então, nós estamos aí quase chegando nos 25 minutos, nós vamos parar por aqui. Próxima será o 4º capítulo. Não esqueça de dar o seu like, de compartilhar essa linda história, essa história abençoada do ministério que você faz parte, Comunidade Evangélica Cristã de Vila da Penha, Rio de Janeiro, Brasil. Se você quiser falar comigo, o telefone é 9999-65190. Estamos aqui ao seu dispor, se você quiser que
que o ministério vá à sua igreja para falar sobre a música do céu, a música da eternidade, que tanto a Fernanda Brum fala, que aprendeu conosco, para a glória de Deus, nós estamos dispostos a ministrar aí na sua igreja local também, ok? Então, canal do Apóstolo Ari, do YouTube, tá? Nós temos 965 vídeos, mais de 200 mil visualizações, então dá lá o seu like, compartilha, nos ajuda a tornar esse canal expressivo para o Brasil, para as nações, porque essa história, sem dúvida, é uma história muito linda que glorifica o nome do Senhor Jesus. Esse ano nós estamos completando 42 anos de ministério. 42 anos e 32 anos de jejuns e orações de 40 dias por um avivamento nacional e pela queda desse principado de corrupção na nação brasileira. Senhor te abençoe, Senhor te guarde. É a nossa oração em nome de Jesus. Tchau. Até o 4º capítulo da nossa história linda. Comunidade Evangélica Cristã de Vila da Penha. Para a glória de Deus, para o Brasil, para as nações. Domingo passado, agora, nós inauguramos a nossa base em Portugal, com o pastor Ralf e a pastora Lisa no comando da igreja. É uma base para abençoar a Europa. Deus te abençoe. Fiquem todos na gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a honra, a glória e o louvor para todo sempre. Amém, amém, amém.